Olá pessoal, inscrito no canal Ecologia e Fiscalização, Ecofis, isso aí, Ecologia e Fiscalização. Vamos estar iniciando aqui a primeira parte da instrução sobre unidade de conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, né? Preparamos aí um material para vocês e vamos estar começando hoje a falar sobre unidade de conservação. De modo geral, as unidades de conservação, o conhecimento em unidade de conservação ele é importante, né? Tanto para quem atua na fiscalização ambiental, desde o município, que tem seus parques municipais, né, suas áreas protegidas. Quem trabalha no IBAMA também, que atua dentro de unidade de conservação de maneira direta e indireta, sempre em algumas operações. Esse conhecimento é muito válido, até porque amanhã, se o analista ambiental do IBAMA quiser ir para o ICMBio através de uma permuta, de uma transferência, uma remoção, sei lá, alguma função prevista em lei, ele vai ter que trabalhar com unidade de conservação, né? Então, embora ele vá fazer um curso para isso e tudo mais, mas esse conhecimento é muito importante. E também para quem trabalha no próprio Instituto Chico Mendes, né? Os caras são especialistas em unidade de conservação. Eu não, como se diz, eu vou trazer aqui o conhecimento básico, algumas informações, né? E até peço licença para o pessoal aí do ICMBio. Admiro muito o trabalho dos senhores, estagiei no ICMBio em 2008, 2009. Né? Minha dissertação de mestrado foi numa base, né? Do ICMBio em Mato Grosso. Então, sou muito grato ao ICMBio e ao IBAMA de Mato Grosso, na época, por ter me dado essa oportunidade de me especializar e atuar e estar sempre junto com os senhores aí. Muito obrigado. Sem mais delongas, a descrição aí no vídeo abaixo tem os tópicos dessa aula, dessa instrução. Eu não trago como aula, tá, pessoal? Eu trago como instrução, né? Porque vocês acreditam que quem está assistindo aí já tem um curso de formação, seja biólogo, gestor ambiental, seja policial, analista, técnico, fiscal ou qualquer pessoa que está estudando para entrar nessa área. Então, é uma instrução, tá? E via de regra, nós temos bastante referências bibliográficas. Talvez a que eu cito aqui seja diferente do outro autor, X, Y, Z. O importante é trazer o conhecimento e discutir, correto? Então eu deixo abaixo aí os tópicos da descrição dessa instrução, bem como também o link aí de conteúdos importantes que vocês quiserem adquirir. Então, unidade de conservação, introdução à unidade de conservação. Bom, de cara, a unidade de conservação é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional, conforme Ministério do Meio Ambiente 2013. Essa unidade, essa parte territorial, né, que fala unidade de conservação, ela, querendo ou não, é uma unidade, uma área que caracteriza por vida, por você manter a vida em diversas formas ali preservadas. Manter essas vidas em diversas formas, você mantém a riqueza e o patrimônio natural, patrimônio genético, patrimônio da nossa biodiversidade. Então, as unidades de conservação são importantíssimas no que concerne a questão da vida, da riqueza, né, da biodiversidade nossa brasileira. A fauna e a flora, os rios, os mares, as montanhas, cada um dos elementos da natureza tem um papel a desempenhar. E para que isso ocorra, é preciso haver equilíbrio. Muitos povos e civilizações reconheceram ao longo da história a necessidade de proteger as áreas naturais das características especiais por motivos mais diversos. Ou essas áreas podiam estar associadas a mitos, crenças, né? Fatos históricos marcantes como a proteção de fontes de água. Os povos antigos, os tradicionais que ali viveram, olha, vamos proteger essa área aqui porque essa área tem um valor cultural e espiritual. Não, vamos proteger essa área aqui porque essa área tem um valor, porque é daqui que sai a nossa fonte de água. Ou, por exemplo, a nossa caça, nosso alimento, as plantas medicinais, os recursos naturais que a aldeia, que aquele povo tradicional, que aquele ribeirinho usa, sai daquele ponto específico daquela área. Então, um dos motivos que começaram a proteger áreas na história do Brasil, na história das unidades de conservação, foi através da importância que essa área tem para aqueles povos que ali viviam. Com o passar do tempo, muitas áreas naturais foram sendo destruídas para dar lugar à ocupação humana. Animais e plantas foram eliminadas, alguns desapareceram e outros até os dias atuais ainda correm risco de extinção.
E aí começaram as pesquisas, as catalogação de plantas e animais, catalogações também de situações geológicas, né? E observaram que ao longo do tempo o homem foi avançando sobre essas áreas e diminuindo esses recursos. E boa parte desse material ecológico ou material etnobiológico ou até mesmo genético foi destruído sem sequer ser pesquisado, né? Nosso país é considerado mega biodiverso. O que é biodiversidade, pessoal? Biodiversidade é a diversidade de espécie, né, que você encontra em uma determinada área. Para começar, o que é espécie? Espécie é a unidade básica da biologia. É aquele indivíduo constituído por células, né, por tecido, corpo e de alguma forma importante para o ciclo que ali ele se encontra. Então a espécie em si é a unidade fundamental da ecologia. É a partir dela que tudo se evolui. Acontece a especiação. O que é a especiação? É a origem de uma espécie através de um único ancestral comum. Aquele ancestral comum dá origem a novas espécies. Isso nos remete à diversidade, a riquezas, né? Onde um ancestral comum dá origem a outras espécies. Então, nosso país é mega biodiverso por termos áreas grandes em situações espaciais interessantes que concernem a pontos frios, pontos intermediários e pontos quentes. Nós temos, por exemplo, aqui a Amazônia, que é o ecossistema do bioma amazônico, né? Está na linha ali do Equador, ambiente quente, e de acordo com a macroecologia, quanto mais próximo do Equador você tem mais calor, você tem mais riqueza animal, os organismos tendem a ser maiores porque tem mais disponibilidade de recursos, então se eles comem mais, eles crescem mais, conseguem, por exemplo, proteger a sua prole, dominar ambientes e uma série de situações ecológicas, né? Então você tem um país onde tem linha do Equador passando e ao extremo você tem um sul. Então você tem ali igual na mesma linha da África e assim por diante. O Brasil por isso é considerado um país mega biodiverso. Essa situação espacial nos dá ali, então, pessoal, a vantagem de termos diversos biomas e cada bioma com suas espécies que se evoluíram ao longo do tempo, né, dando a esse status do Brasil de país mega biodiverso. Aqui se encontra uma grande variedade de espécies da fauna e da flora, compondo importantes ecossistemas que nos proporcionam um dos melhores climas do mundo, água pura e grande quantidade de terras férteis e paisagens paradisíacas, né? Paisagens paradisíacas, desde o Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia e por aí vai, né? Este é o nosso maior privilégio, está em nossa herança. Temos uma natureza que nos oferece todos os recursos que precisamos para viver bem. E essa herança deve ser protegida, né? No é o caso dos dias de hoje, nós estamos passando por diversos problemas aí. Então, pessoal, toda essa riqueza ela deve ser administrada por quem? Por órgãos responsáveis como o IBAMA e ICMBio, não só eles, mas a todos os brasileiros, conforme previsto no artigo 225 da Constituição, cabe o direito de todos preservá-los, né? A educação ambiental é uma ferramenta muito importante, não se vê nem na televisão hoje falando para se preservar a Amazônia, né? Não há campanhas do governo, não vou entrar aqui em questão política, né, melhor. Não há campanhas, né? Complicado, pessoal, situação muito difícil, mas todos têm o direito e o dever, né, de lutar por essa preservação. O governo brasileiro protege as unidades de conservação através de estratégias extremamente eficazes para a manutenção de recursos naturais a longo prazo, que é a criação dessas unidades e órgãos específicos para mantê-las. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, com a promulgação da Lei 9985, em 18 de julho de 2000, que é a 9985 de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A lei do SNUC representou grandes avanços e a criação de gestão de unidade de conservação em 3 esferas do governo: federal, estadual e municipal. Isso é questão de concurso público, tá, pessoal? O SNUC abrange
unidade de conservação, a possibilidade de criação de unidade de conservação em 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal, pois ela possibilita uma visão de conjunto de áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu um mecanismo que regulamentam a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação, potencializando a relação entre Estado, o cidadão e o meio ambiente. Então, esse tópico é muito importante para o concurso público, tá? Principalmente porque vai fazer concurso para a área que tem a lei 9985 de 2000, tá, pessoal? É interessante ressaltar também que há uma diferença entre preservar e conservar. O preservar, toda vez que falar preservar, tem sentido de não me toque. Não me toque. Tanto é que em áreas de preservação não se permite nem entrada de pessoas, quanto mais atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, né? Pesquisa, visitação pública, em algumas unidades de conservação ainda permite visitas, outras nada. Vocês vão conhecer aqui nessa instrução e com apontamentos práticos, né? Então, quando se fala em preservação, tem o sentido de não me toque. Conservação tem o sentido de uso sustentável, ou seja, eu retiro dali o essencial para me sobreviver, garantindo que aqueles recursos possam ser utilizados pelas futuras gerações, tá? Embora isso seja de forma demasiada, controlada e muito bem gerida. Então, quando eu falar preservação, conservação, anotem aí no material de vocês que há essa diferença entre preservar e conservar. Preservar tem um sentido de restrito, não tocar, porque aquela área é sensível ou ela é potencialmente importante para algum fim. Conservação, ela pode ser usada, manejada, desde que boa parte daqueles recursos sejam mantidos para uso futuro, correto? Continuando essa instrução aí, alguns conceitos importantes, conceitos que são fundamentais, né? Vamos lá para esses conceitos. Conceitos importantes para o entendimento da importância das unidades de conservação e seu papel, sua criação, manutenção pelos órgãos responsáveis ou por quem aquele que deseja ter uma habilidade, ser habilitado aí para trabalhar a unidade de conservação. O primeiro tópico, o primeiro conceito que está descrito abaixo nas instruções é o conceito de unidade de conservação. O que é unidade de conservação? É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com os objetivos de conservação de limites definidos, sob regime especial da administração, ao qual aplica garantias adequadas de proteção. Esse é o conceito de unidade de conservação. É um espaço territorial cujos seus recursos eles são protegidos e administrados de forma a garantir adequada proteção a eles, né? O segundo conceito, conservação da natureza. O que eu falei? De preservar e conservar. O que é quando fala em conservação da natureza? Suponhamos que é para você numa prova aí, ou numa atividade, quero que você comente sobre conservação da natureza. O que é conservar? Para que conservar, né? Dá pra gente falar aqui 5 horas sobre esse tema. Você está em inúmeros autores, né? Ixi, tá para ver na minha cabeça aqui vários autores. Então vamos ser bem simples, né? Conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e recuperação de ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer a necessidade e as inspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Então ele fala aqui em preservar e conservar. Ele fala que é preciso proteger esses recursos e usá-los de forma sustentável, garantindo então a sua sobrevivência, a sobrevivência dos seres vivos em geral, naquele momento e no futuro a seguir, né? Letra C, diversidade biológica. O que é diversidade biológica? É a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos, que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas.
Essa é a diversidade biológica. Nós vamos ter aqui diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ambiente. Isso aqui é tema das nossas aulas de instruções de biologia da conservação. Caramba, professor, você vai dar instrução de biologia da conservação? Prima Rodrigues? Lógico. Tamo junto nessa, pessoal. Tamo junto nessa aí. Eu falei para vocês que o objetivo, no vídeo que eu postei sobre o objetivo do curso, é que daqui 2 anos, quem assistir todas as nossas aulas aí, vai ter um conhecimento mínimo para atuar na gestão ambiental ou na fiscalização. Então nós teremos instruções aqui, diversas instruções, diversas. Biologia da conservação, práticas de campo, recuperação de áreas degradadas, recursos hídricos, educação ambiental, ecologia 1 e 2, né? E por aí vai. Por aí vai. Vamos aprender junto, né? Recurso ambiental. O que é recurso ambiental? A atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, da fauna e da flora. Próximo conceito, conceito de preservação. Esse conceito de preservação e o conceito de conservação da natureza é importante ter ele decorado na cabeça, ou pelo menos entender as palavras-chave, para quem vai fazer concurso público, pode ter na redação de concurso e assim por diante. O conceito de preservação é o conjunto de métodos, procedimentos, políticas que visem a proteção ao longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos provindos de simplificação dos sistemas naturais. Então, você vê as palavras-chave aí, pessoal? Proteção, né? E manutenção de processos ecológicos. Vai marcando essas palavrinhas-chave aí, ok? Agora, um tópico, um conceito muito importante voltado para a unidade de conservação. Até previsto na própria, conceitos previstos na lei, né? 9985 de 2000. Conceito de proteção integral. O que é proteção integral? Nós temos proteção integral, né, e outros tipos de uso sustentável, né? Proteção integral, manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, tá? Uso indireto. Eu vou até pegar já aqui o conceito de uso indireto e vou ler para vocês agora. Tá, professor? Então, proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações humanas, interferência humana. Ou seja, o cara é integral, o cara não pode entrar ali e fazer o que ele quer, de forma direta, a não ser que de forma indireta. Ele possa usar aquilo de forma indireta. E o que seria essa forma indireta? Vamos ler aqui o conceito previsto em lei. Uso indireto. Lembra, proteção integral. Não pode ter ninguém ali, nada. Não pode fazer uma obra, etc. Não pode ter nada poluidor. É integral, a proteção dela é integral daquela unidade. Admite-se o uso indireto. O que é o uso indireto? Aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais. Então quer dizer que se eu não for causar, se a minha atividade humana dentro daquela unidade de conservação não cause consumo de recurso, não vou coletar nada, não vou causar dano ou destruição da fauna, da flora, do biótico, do abiótico daquele local, então nesse caso eu posso fazer-me presente naquela unidade de conservação integral? Positivo. E a questão de prova, você pode colocar aqui na prova para vocês. Proteção integral refere-se à manutenção de ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso direto de seus atributos naturais. Está errado. É o uso indireto. E o que é o uso indireto? É aquele que não envolve consumo e coleta de dano ou destruição dos recursos naturais. Continuando aí, pessoal. Conservação in situ. O que é conservação in situ e ex situ? In situ é no mesmo local, no mesmo ambiente que o animal vive. Ex situ é fora daquele ambiente. Conservação in situ. Conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies e seus meios naturais,
e, no caso, espécies domésticas ou cultivadas nos meios onde tem o desenvolvimento de suas próprias características. Então, a conservação incita a conservação de ecossistemas e hábitats naturais de populações viáveis nos seus ambientes naturais. Essa é a conservação in situ. Conceito de manejo. Esse aqui tem que decorar, tá? Para prova, quer fazer prova para concurso. Lembra que eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma instrução que ela serve para você operar a causa em campo ou para você estudar para concurso público, tá? Estou dando dicas. Conceito de manejo. Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas. Fiscalização de rotina. Posso considerar como manejo? Pode. Fazer um acero para evitar fogo, incêndio criminoso. É um manejo? Pode ser um manejo. Fazer pesquisa, estudos, análise de clima, solo, água, levantamento de fauna e flora, tudo isso envolve questões de manejo. É todo e qualquer procedimento visando conservar e resguardar ali, assegurar a proteção daquela diversidade biológica local. Positivo? Eu já falei de uso indireto, está ligado ao conceito de proteção ambiental, importantíssimo aí. Vamos agora para uso direto. O uso direto está associado às unidades de conservação de uso sustentável, tá? O que é uso direto? Aquele que envolve coleta, uso comercial ou não de recursos naturais. Olha a diferença de conceito. Eu vou ler novamente para os senhores aqui. Cuidado com isso aí, prova de concurso público. Não estou falando de operações em campo, de prática de campo, mas em concurso público. Uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição de recursos naturais. Uso direto, aquele que envolve coleta e uso, comércio ou não, de recursos naturais. Então, se eu entro na unidade de conservação e coleto castanha do Pará para mim vender, beleza, aquela unidade de conservação certamente não é de proteção integral. Se eu entro naquela unidade de conservação e coleto cipó, subprodutos da flora para fazer artesanato, olha, não deve ser de proteção integral, porque não se permite coleta de material e nem dano. Eu vou fazer, por exemplo, uma área turística de lazer, para mim usar aqui o ecoturismo. Uso direto, com certeza também não é de proteção integral. Entenderam, né, pessoal? Mais ou menos essa situação, né? Conceito de uso sustentável é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. É aquilo que falamos agora há pouco, né, no começo do vídeo, sobre a questão do conceito de conservação e conceito de preservação. Extrativismo. O que é extrativismo? É o sistema de exploração baseado na coleta, extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis. Professor, então quer dizer que o extrativismo então vai estar ligado ao uso direto. Perfeito, fez uma colocação boa aí, uso direto, porque no extrativismo você tem que explorar. E só permite explorar quando a situação de manejo é uso direto, porque indireto não se permite, e isso está voltado à unidade de conservação de proteção integral. Tá? O extrativismo, então, está associado à unidade de conservação de uso sustentável. Vocês vão ver as categorias de unidade de conservação nas próximas instruções. Recuperação, conceito de recuperação. Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada em uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Então, quando você recupera uma área, a tendência dela é você fazer com que aquela área se torne mais semelhante possível à que era antes, embora nunca vai ser igual. Uma vez, ainda mais se tratando de cerrado, né, de bioma cerrado, uma vez degradado jamais se recupera, né, segundo Aziz Absaber. Então, assim, recuperação é você fazer com que aquela população, aquele ambiente, ele se torne o mais parecido possível com o ambiente que fora anteriormente. Vamos discutir isso aí nas nossas instruções de recuperação de áreas degradadas. Próximo, só mais... Deixa eu só ver se vai dar tempo aqui, pessoal. Vai dar tempo sim, mas 5 conceitos aí, a gente encerra essa primeira parte da instrução de introdução.
Restauração, restituição de um ecossistema de uma população silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição original. Esse é o conceito de restauração. Zoneamento, definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com o objetivo de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade de conservação possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Aonde estão esses objetivos aí? No documento chamado Plano de Manejo, que eu vou ler para os senhores agora o conceito. Plano de manejo não cai em prova não, tá, pessoal? Despenca. Prova que envolve unidade de conservação, plano de manejo é certeza que vai cair. O que é plano de manejo? Documento técnico mediante o qual, com fundamento com os objetivos gerais da unidade de conservação, seja de uso sustentável ou de proteção integral, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais ali existentes, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias para a gestão da unidade. Está lá a base de fiscalização, a sede naquele ambiente ali, onde vai passar estradas, onde pode fazer uma contenção de água, onde vai ter manejo de fogo, onde vai passar uma cerca, né? Onde vai permitir a entrada de pessoas ou não. Tudo isso vai estar previsto nesse documento, nesse plano de manejo, que é um documento técnico elaborado pelo órgão ambiental. Dois últimos conceitos para encerrar essa primeira parte da instrução. Zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Professor, então, se eu tenho uma fazenda e a área da fazenda pega ali a margem daquele parque nacional, daquela reserva biológica, daquela APA, daquele RVS, quer dizer que eu estou dentro da zona de amortecimento, eu devo me portar e administrar minha fazenda de acordo com as normas daquela unidade de conservação vizinha? Sim, deve sim. Tá? Você está dentro de uma zona de amortecimento. Tá? Aquela área próxima à unidade de conservação. Quem está próximo dessa unidade, ele fica ligado às normas e restrições específicas daquela unidade. E por fim, não menos importante, importantíssimo, corredores ecológicos. Tema aqui das nossas aulas de Biologia da Conservação. Eu só vou ler a parte mais técnica, né? O que é corredor ecológico? São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com extensão maior que aquela das unidades individuais. Gente, esse tema, corredores ecológicos, dá para a gente gravar aqui instruções para vocês de mais ou menos umas 5 horas só falando de corredores ecológicos. É muita coisa. Então não vou falar aqui porque nosso tempo vai estourar. Pessoal, encerramos aí a nossa primeira parte da instrução sobre unidade de conservação. Falando alguns conceitos básicos para vocês. Muito obrigado, curte o vídeo, compartilha aí e se inscreva no canal.